temos liberdade para apresentarmos as nossas demandas, as nossas necessidades, a nossa oração ao nosso Deus e podemos aproveitar essa liberdade e honrarmos ao Senhor em tudo que nós fazemos. Esse é o estudo de número 1275 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te cubra de bênçãos. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E por falar em oração, podemos nos questionar como tem sido feita a nossa oração para com o nosso Deus. Será que nas nossas orações nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é soberano, misericordioso e bom? Vamos ao nosso tema, apresentando a Deus as nossas necessidades. Nosso texto base está no Salmo 143, do verso 7 ao verso 11. E Davi, ele fez esta oração. Ele era um homem segundo o coração do nosso Deus. Sabe quem nos diz isso? A Bíblia Sagrada está em Atos capítulo 13, verso 22, que diz: depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, é testemunho do nosso Deus, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Saul era o primeiro rei de Israel e ele foi rejeitado pelo nosso Deus, porque ele agiu com desobediência e com rebeldia. E Davi foi colocado como rei de Israel no lugar de Saul, e o próprio Deus testemunhou sobre a sinceridade, a fidelidade, a obediência, a humildade, o temor e o amor de Davi a ele. E mesmo Davi sendo homem segundo o coração do nosso Deus, ele passou por dificuldades, por angústias, ele passou por aflições, oposições, invejas e perseguições. E o rei Saul perseguiu a Davi, pois tinha inveja e também medo dele ser coroado rei de Israel. Saul, ele sabia que Deus era com Davi. 1 Samuel capítulo 18, verso 8 e o verso 9 diz assim: então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Deus tinha rejeitado Saul e o profeta Samuel já tinha ungido a Davi como rei de Israel. Davi já tinha matado o gigante Golias, já tinha sido colocado por Saul como comandante do exército de Israel, mas ele, vendo que Davi prosperava em todas as missões e que era aclamado pelas mulheres, ele sentiu grande inveja. 1 Samuel capítulo 18, verso 5 diz: e Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia, e era sempre sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Por esse motivo, Saul lhe outorgou o comando do exército, e isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. O sucesso de Davi, a forma de Davi agir, porque Davi agia com prudência. Por diversas vezes ele tentou matá-lo. Davi, ele precisou fugir de Saul, ele precisou habitar em desertos, em cavernas e até mesmo na terra dos inimigos. Mas Davi estava vivendo em um momento de aflição, de angústia, possivelmente, segundo alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, os inimigos dele. E olha que Davi teve muitos inimigos,
mas o inimigo que trouxe mais tristeza pode ser o próprio filho dele, Absalão, que tentou matá-lo. E segundo os estudiosos, foi nesse contexto que a angústia tomou conta de Davi. Mas qual foi a atitude de Davi? Olha o Salmo 143, verso 1 nos respondendo: Senhor, escuta minha oração, presta ouvido às minhas súplicas, responde-me por tua fidelidade e justiça. Em sua oração, o que Davi fez? Ele pediu para o Senhor o ouvir e para o Senhor responder. Davi sabia que ele não merecia, mas ele sabia que o Senhor era misericordioso, era bondoso, era bom. Davi sabia que não era pelo fato dele adorar o Senhor, dele tocar, dele orar, salmodiar, dele servir ao Senhor em adoração, que Deus tinha alguma obrigação para com ele, mas era devido à fidelidade, à justiça do Senhor, devido à graça do Senhor. E é muito importante nos atentarmos a isso, porque muitas vezes nos sentimos injustiçados pelo momento de angústias que vivemos, onde muitos acabam culpando o próprio Deus. Eles se entristecem e ficam decepcionados com Deus. No versículo 7, Davi ele fez uma súplica ao Senhor. Ele pediu para o Senhor responder urgente, depressa, porque era algo que estava trazendo muita angústia. Salmo 143, verso 7 diz: Depressa responde-me, ó Eterno, porquanto meu espírito desfalece. Não ocultes de mim a tua face, senão serei igual aos que já baixam a sepultura. O salmista estava em uma situação de muita tristeza, de muita angústia, mas ele orou pedindo ao Senhor que respondesse a oração e que fosse depressa. Era urgente, ele estava desfalecendo, ou seja, ele estava perdendo as forças. Não era uma situação fácil, mas Davi orava ao Senhor. O apóstolo João ele fala da nossa segurança, da nossa certeza. Sabe qual é? É saber que o Senhor ele nos ouve, é saber que o Senhor nos dá atenção. 1 João capítulo 5, verso 14, verso 15 diz: e esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Nosso Deus é um Deus próximo da gente, nosso Deus nos dá atenção, ele age a nosso favor de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade dele. Isso é um fato que nos dá segurança e que fortalece a nossa fé. E Davi ele precisava urgentemente de direcionamento, ele precisava ouvir a voz gloriosa do Senhor. Salmo 143, verso 8 diz: faze-me ouvir pela manhã do teu amor leal e perene, pois em ti depositei toda a minha confiança. Dá-me conhecer o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Davi, na sua oração, ele demonstrou dependência e confiança plena no Senhor. Somente Deus poderia dar o caminho certo, somente Deus poderia dar o direcionamento para aquela situação, para que as decisões tomadas fossem de acordo com o que agradasse ao nosso Deus. Podemos nos lembrar de Jetro, o sogro de Moisés, que ensinou a ele o que deveria ser feito. Jetro ensinou a Moisés que ele deveria ensinar o povo israelita a temerem, a buscarem o direcionamento do nosso Deus. Êxodo no capítulo 18, verso 20 diz: ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Moisés ele deveria ensinar ao povo, ele deveria orientar ao povo, ele deveria mostrar ao povo as instruções do Senhor para que eles pudessem viver bem, seguindo o direcionamento do nosso Deus. Assim eles evitariam desagrados
agradar a Deus e eles teriam êxito, eles teriam sucesso em tudo o que fizessem. E justamente essa foi a oração feita por Davi: faze-me conhecer, faze-me saber o caminho que devo seguir, e deve em todos os momentos ser a minha, ser a tua oração. E Davi, na sua oração, ele pediu livramentos ao Senhor. Salmo 143, verso 9 diz: Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois me refugiei junto a ti. Davi tinha vida de intimidade com nosso Deus, ele tinha vida de oração, ele sabia, ele reconhecia que o Deus que ele servia, que é o meu Deus, que é o teu Deus, é o Todo-Poderoso, que tem todo o poder para livrar e também para envergonhar o nosso inimigo. E em sua oração, o que Davi fez? Ele reconheceu a dependência dele em Deus, e ele reconheceu que Deus é soberano, é poderoso, que Deus é o Senhor da vida dele, e ele buscava no Deus vivo e poderoso o abrigo, o refúgio, o alívio. Ele buscava direcionamento. Em sua oração, Davi pediu para o Senhor ensiná-lo a não viver para agradar a si mesmo, mas sim para aprender a fazer a vontade do nosso Senhor. Vamos ver? No Salmo 143, verso 10 diz assim: ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és o meu Deus, teu bondoso espírito me guie por terra plana. Davi, ele não queria viver para si, ele não queria caminhar fora da vontade do nosso Deus, fora da presença do nosso Deus. E mesmo no sofrimento, na adversidade, na luta, na angústia, o desejo de Davi era ser guiado pelo Espírito do Deus vivo e poderoso. E Davi, ele tinha o desejo de agradar ao Senhor, e ele queria andar no caminho da verdade do Senhor. No Salmo número 25, verso 4 e verso 5 diz assim: faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos, ensina-me a trilhar tua vereda, orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. Enquanto muitas pessoas estão querendo viver para si, Davi queria ser guiado, ele queria ser orientado, ele queria aprender a agradar ao nosso Deus, e para isso ele precisava conhecer mais e mais ao Senhor, e ele estava disposto a aprender. Será que estamos dispostos a vivermos de acordo com o que agrada ao nosso Deus, a conhecê-lo, a amá-lo cada vez mais e mais? Olha a oração de Davi. E nós precisamos aprender a amar ao nosso Senhor, pois isso ele nos pede e quer que caminhemos com ele. Isso é um privilégio. Miqueias, no capítulo 6, verso 8, diz assim: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Nós podemos, porque o Espírito Santo está conosco, e o Senhor se revelou a nós através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele quer que o amemos, ele quer que tenhamos temor, que é amor reverente a ele. Ele quer que pratiquemos justiça, que sejamos fiéis, mas que andemos humildemente na companhia dele. Agora pare e pense: o Deus criador dos céus e da terra, o Deus criador do universo quer caminhar com você, mas para isso você precisa conhecê-lo, e você pode conhecer ao nosso Deus através da sua santa e bendita palavra, através da tua oração, buscando, você o encontrará. E Davi amava ao Senhor com um coração sincero, com um coração reto. Ele amava ao Senhor de todo o coração. Salmo 18, verso 1 e verso 2, Davi faz essa declaração de amor: eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é meu penhasco e minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele eu me abrigo
meu rochedo, meu escudo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Davi fez essa declaração de amor ao Senhor, reconhecendo quem Deus é para ele. Ele tinha sido protegido, guardado, ele tinha sido livre das mãos de todos os seus inimigos, inclusive das garras de Saul. Davi reconheceu que não foram as estratégias dele que deu a ele vitória, mas que foi o Senhor, o Deus que ele amava, o Deus que caminhava com ele, e ele buscava a Deus e confiava plenamente no Senhor. As orações de Davi não eram vazias, não eram mecânicas, não eram simples orações feitas por fazer, mas era oração de declaração, de reconhecimento, de intimidade com nosso Deus. E na oração, Davi pediu ao Senhor para tirar ele daquela angústia. Salmo 143, verso 11: pela honra do teu nome, Senhor, tu me farás viver, por tua justiça me farás sair da angústia. Davi apresentou ao Senhor a demanda dele, apresentou as queixas dele, as dificuldades que ele estava passando. Davi falou do sofrimento dele, mas em momento algum Davi exigiu algo do Senhor, mas sempre Davi, ele orou humildemente, reconhecendo os atributos do nosso Deus, reconhecendo a bondade, a soberania, a fidelidade, reconhecendo a justiça, o amor leal. Davi demonstrava em sua oração uma confiança plena no Senhor. Davi declarava que o Senhor, pela justiça dele, que é um dos atributos do nosso Deus, o tiraria daquela angústia, e por causa do nome poderoso, do nome glorioso, do nome majestoso, do nome que é sobre todo nome, do nome do nosso Senhor, que ele seria tirado da angústia. Não era porque Davi tocava, salmodiava ao Senhor, não era porque Davi alegrava ao Senhor, mas era porque o Deus que ele servia, que é o nosso Deus, é bondoso, é compassivo e misericordioso. Como é bom aprendermos a honrar o nosso Deus, assim como fez Davi. E mesmo na hora do sofrimento e da adversidade, Davi, ele teve a sua fé inabalável diante do nosso Deus. Vou começar a concluir. Na oração que Davi fez no Salmo 143, ele reconheceu o quanto ele precisava do Senhor, o quanto ele precisava da justiça de Deus agindo na sua vida, agindo a seu favor, porque a situação era difícil, mas o Deus que ele servia, o Deus que ele cria, o Deus em quem ele depositava toda a sua confiança, era misericordioso, maravilhoso, bondoso, justo, fiel, e ele adorava ao Senhor, ele orava ao Senhor, confiando plenamente que Deus agiria a seu favor. E eu quero terminar esse estudo com uma reflexão. Como tem sido apresentado ao Senhor as nossas necessidades? Como tem sido feita ao Senhor as nossas orações? Vamos aprender com Davi, reconhecendo quem é o nosso Deus. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja abundantemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.